Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos dar continuidade, né? Nossa resolução da prova da UFT de 2020, questão 26. A função y é igual a x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é representada pelo gráfico a seguir. Assinale a alternativa correta que fornece os valores dos números reais a, b, c, d, respectivamente. Então vamos observar o seguinte, eu tenho a função aqui e eu tenho aqui valores que estão tocando aqui no nosso gráfico. Esse menos 1 toca em x, esse outro menos 1 aqui só que toca em y. Temos 1 e 2 que também toca no eixo x. Quais são as informações que a gente tem que extrair apenas desse visual, apenas desse gráfico, da parte geométrica? Se o gráfico cruza o eixo y em menos 1, então o valor de dzão aqui da nossa função é igual a menos 1. Por quê? Porque tem que lembrar que nosso valor aqui do termo independente, é o cara que não tem x, ele vai nos dizer que é o cara que cruza esse eixo y. Então a gente já tem essa informação aqui, ó, que o dzão é igual a menos 1. Lembrando de novo, quando você cruza o eixo y, esse valor vai ser o valor do número do cara lá independente, tá? No nosso caso aí é o dzão. Beleza? Outra informação que eu preciso ter é que se o gráfico ele cruza o eixo x em menos 1, 1 e 2, então esses valores, esses três valores, são as raízes desse polinômio ou dessa função, certo? O que seriam as raízes? É quando você substitui, a nossa função vai dar zero, porque é óbvio, né? Se esse cara aqui, ó, menos 1, ó, está tocando em x, quer dizer que o valor de y dele é quanto? É zero. Mesma coisa aqui do 1, ó. Se o x é 1, o y é zero. Se o x é 2, o y é zero. Então, eles são os caras que zeram a função, são nossas raízes da função. Uma observação importante aqui, ó, é que a forma fatorada em termos do primeiro grau de um polinômio é dada por que ó, p de x é igual a azão, que é o termo do coeficiente de maior grau, que no nosso caso aí é grau 3, por isso que eu coloquei 3 fatores do primeiro grau aqui. Então fica azão vezes x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, onde x1, x2, x3 são as raízes desse polinômio. E olha que legal, a gente tem esses valores, né, dessas raízes. Então, como eu vou resolver essa questão? Vou resolver por comparação. Como assim comparação? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a forma fatorada da nossa função. Então, ó, se a nossa função é dada por ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, isso vai ser igual a quem? A sua forma fatorada, são equivalentes. Eu posso escrever ela dessa forma assim, ó. A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Agora eu vou substituir, né, as nossas raízes que eu tenho, que o nosso x1, x2, x3 são esses caras aqui, né, o menos 1, 2 e 1. Então eu vou ter azão, que multiplica x menos a primeira raiz. A nossa primeira raiz é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 1. Isso que multiplica x menos a segunda raiz. A segunda raiz nossa é 1, então vai ficar x menos 1. Isso que multiplica x menos nossa terceira raiz. Nossa terceira raiz é quem? É 2. Então, x menos 2. Então, tudo isso aí vai ser igual a quem? Ó? Azão que multiplica. Eu vou fazer esse primeiro distributivo aqui, ó. X vezes x, né? Vou fazer todo mundo aqui, ó. Essa primeira distributiva. Depois eu vou preservar esse cara para depois fazer de novo. Então, x vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. 1 vezes x dá x. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Isso aqui ainda que multiplica x menos 2. Então, isso aqui vai ficar como? Ó? Azão é igual. Igual não, que multiplica, né, no caso. Esse cara aqui, ó, menos x mais x, eles cancelam, né? Ó. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho x ao quadrado menos 1. E isso ainda vai multiplicar x menos 2. Azão vai ser... Agora eu vou fazer essa distributiva também aqui, ó. Vai ser esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Então, o que vai dar aí pra gente? X ao quadrado vezes x vai ficar x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 1 vezes x vai ficar menos x. E por último, menos 1 vezes menos 2 vai ficar mais 2. Então vamos observar o seguinte, ó. E agora esse azão vai multiplicar todo mundo. Então vai ficar ax ao cubo menos 2azão
x ao quadrado menos azão x mais 2azão. Tá, para que eu fiz tudo isso? Porque eu vou comparar agora com esse cara aqui, ó. Porque eu sei que isso é igual a azão x ao cubo mais bzão x ao quadrado mais czão x. Aí o d, a gente já descobriu que o nosso valor de d, ó, é menos 1. Então vou colocar aqui, ó, menos 1. Ok? Então, a partir desse cara aqui, ó, eu vou fazer as comparações para achar os valores de A, B, C. Porque o D a gente já encontrou, né? Então, falta achar o valor de A, B, C. Como eu vou encontrar esses valores? Literalmente comparando eles, né? Como assim comparando eles? Vou fazer os cálculos tudo aqui, ó, dentro desse quadradinho aqui. Como eu tenho o valor desse último cara aqui, que é menos 1, eu vou comparar ele com esse cara aqui também, ó, que ele é o termo independente. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que 2azão vai ser igual a menos 1, porque eles são iguais. O que eu tiro daí? Que o nosso azão vale menos 1 sobre 2. Ok? Vou fazer outra comparação. Esse bzão aqui, ó, estou destacando aqui, ó, bzão x ao quadrado tem que ser igual ao cara que tem, né, x ao quadrado do outro lado, né, porque é uma comparação, uma igualdade. Então, ele tem que ser igual a quem? A menos 2a. Então, eu tenho que menos 2a tem que ser igual a bzão. Então, quanto que vale o bzão? Se o valor de A eu já encontrei, vai ficar menos 2 vezes menos meio. E menos com menos dá mais. Meio vezes 2 dá 1. Então, achei o valor de B. O A é menos meio, o B é 1. E qual que é o valor de C? Vou fazer a mesma ideia. Eu vou comparar aqui, ó, quem tem o x desse lado, ó, que é x, cx, tem que ser igual a esse cara aqui, ó, quem tem x também do outro lado, ó. Então, quer dizer que o C tem que ser igual a menos A. Com isso, ó, eu encontro o valor de C. Porque o valor de A eu já tenho, que é menos, né, ó, menos da formulazinha aqui, e o menos desse meio, ó. Então, quanto que vale C? Vale meio. Então, tem os valores aí, ó. E o D, né, que a gente tinha encontrado, né, que eu vou fazer de verde aqui, a gente achou que é menos 1. Então, qual que é essa alternativa? Ó? São esses valores aqui. Ó. A é igual a menos meio, B é igual a 1, C é igual a meio e D é igual a menos 1. Qual a alternativa que dá isso aí? Ó? Menos meio só tem a primeira, né? A letra A. Se você quisesse já, né, como é um vestibular, para você adiantar, você já podia ter calculado aqui, ó, né? Ó. Você já encontrou que o A vale menos meio? Matou a questão. A única que tem a alternativa que o Azão vale menos meio é a letra A. Então, letra A de animal é a nossa resposta.